Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos ver se a gente chega no versículo 20 aqui. O versículo 14, então o que está acontecendo antes aqui? Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e agora houve a queda. Então, aqui nós vamos explicar hoje o efeito da queda. Tá bom? As consequências da queda, o que aconteceu aqui. Então, vamos ver aqui o versículo 14, tá bom? O Senhor primeiro vai falar a serpente e amaldiçoar aqui Satanás, né? Diz aqui, ó. E o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás mais do que todo o gado, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias de tua vida. Então aqui a serpente, né, ela está simbolizada por Satanás, e aqui Deus ele joga uma maldição, né, aqui em Satanás, né? Aqui quando fala sobre o seu ventre andarás, é um símbolo, tá bom, da vergonha de rebaixamento. Por exemplo, no mundo antigo, andar de cabeça erguida, andar reto, né, é sinal de autoridade, de poder. Aqui então ele vai andar sobre o ventre, abaixo de todas as coisas. Significa derrota, né, do inimigo aqui. Então, aqui nós também podemos ver a questão que não é que foi um castigo por vingança que Deus fez aqui. É uma consequência da rebelião. Então, por isso, há esse rebaixamento aqui de Satanás, tá bom? Aqui, para me explicar melhor esse simbolismo, né, que ele falou, pó comerás todos os dias, né, de tua vida. Animal nenhum come pó, na verdade, né? Então, também é um sinal de rebaixamento. É um sinal de que Deus vai ter poder de domínio sobre o inimigo aqui. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 65, versículo 25, descrevendo sobre o milênio, acaba falando também sobre a serpente, sobre Satanás, né? Diz aqui, ó: e o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E o pó será a comida da serpente. Aqui então ele cita que o pó será a comida da serpente, ou seja, a humilhação. No milênio, ele não vai ter poder algum. Hoje ainda, o inimigo ele tem certo poder, certa influência, mas no milênio, ele vai ficar amarrado ali por 1000 anos, preso por 1000 anos. Não vai haver poder algum. Por isso que aqui em Isaías 65, falando sobre o milênio, fala sobre o pó aqui da serpente, né? E o pó será a comida da serpente. Então, nenhum animal come pó. Aqui o sentido é que o inimigo não vai ter poder algum aqui. Né? E aí ele continua aqui no versículo. Vamos lá então aqui. Essa palavra então, comer o pó, ela significa viver na derrota, nunca saciar-se e jamais alcançar a exaltação. Então, Satanás, ele não cria, ele não progride, ele não consegue ser exaltado. O seu destino eterno é o fracasso. Destino eterno porque ele escolheu isso, tá bom? Ao se rebelar contra o plano de Deus e ir contra Deus. Vamos aqui então, Deus amaldiçoou Satanás. Vamos aqui na Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele continua dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, o versículo 15, na verdade, ele começa com essa promessa da redenção, da queda, né? Que Cristo ele vai redimir, que ele vai pisar a cabeça da serpente. Tá bom? Então começa com esse simbolismo aqui muito bom. Aqui quando Deus ele coloca inimizade entre a semente da mulher
e a semente do inimigo, significa que as duas coisas não podem existir junto. Não há harmonia entre as trevas e a luz como o Senhor criou. Então, aqueles que não seguem ao Senhor não têm parte com aqueles que seguem a Deus. Então, esse é um dos simbolismos aqui sobre essa inimizade aqui, tá bom? Aqui também é uma profecia sobre o próprio Cristo, que ele vai pisar a cabeça da serpente, fazendo, ou seja, derrotando, matando ali todo o poder do inimigo, tá bom? Quando fala que o inimigo teria poder de ferir-lhe o calcanhar, eu peguei a escritura aqui, deixa eu ver, acho que foi Isaías, que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Bom, enfim, eu vou continuar lendo aqui, eu já chego nela, tá bom? O ponto aqui é que essa inimizade seria essa que não dá para ter harmonia, tá bom? Entre essas duas sementes, a semente da mulher, tá bom? A semente da mulher nós podemos interpretar de duas maneiras, e a semente da serpente. A semente da serpente significa aqui também aquela a terça parte que foi expulsa do céu. Eles são oposição à semente de Deus, tá bom? Aos filhos de Deus que seguiram a Deus, apoiaram o plano do Pai Celestial. Então eles são oposição. Então a inimizade entre essas duas sementes. Uma outra questão da semente de Satanás seria aqueles que decidem fazer o trabalho por ele, tá bom? Que viram servos de Satanás, assim como Caim, que nós vamos estudar ainda essa semana, que se torna filho da perdição, e também sobre outros, né? Por exemplo, melhor ler aqui, ó, em João capítulo 8, versículo 44, judeus ali, debatendo com Jesus, falam que nós somos filhos de Abraão, né? Somos descendências de Deus ali. E aí então Jesus diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e queres realizar o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, aqueles que seguem o inimigo, eles, que nem Jesus Cristo falou, vocês têm por pai o diabo. Aqueles que seguem o diabo também passam a ser a semente do diabo, assim como Caim e também Judas, né? Eles passam a ser filhos da perdição ali. Então, em contraponto, quem são a semente da mulher, né? A mulher também é um símbolo da igreja de Cristo. Então, a semente da mulher significa os filhos de Deus que fizeram convênio com Cristo, que fizeram convênio com Deus, tá bom? Então, esses é a semente aqui. A gente vai estar estudando no Velho Testamento e vai falar sobre os filhos de Deus e filhos do homem. Então, a gente vê essa separação, tá bom? Vamos continuar aqui. Interessante aqui, que eu estava falando de Isaías, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que eu tinha comentado aqui. Bom, acho que eu não vou achar agora, mas eu vou deixar na descrição aí, né? Que Isaías comentando que ferir o calcanhar também significa o sofrimento que Jesus Cristo passou pelos nossos pecados. Então, esta é uma maneira que o inimigo fere a Deus, fazendo nós cometermos pecado. E isso machuca o Senhor, até mesmo quando ele vai pagar por nossos pecados, tá bom? Agora, literalmente, não foi Satanás que pregou Jesus Cristo na cruz, ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas quando fala de ferir o calcanhar, a crucificação, ela na parte do pé, ela não é no peito do pé, tá bom? Na arqueologia mostra que é bem no calcanhar mesmo, né? Vamos supor que tá ali a madeira, né, a madeira da cruz, assim, vertical, e aí os dois pés, ele fica entre a madeira, e ele é pregado entre o calcanhar dos dois lados ali, é dessa maneira
que eles ficavam suspensos na cruz, tá bom? Então também é um simbolismo ali disso. Vamos continuar aqui o próximo versículo 16. Então, aqui nós vimos que o Senhor amaldiçoou a serpente, agora ele vai falar com a mulher. Versículo 16. E a mulher, né, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e em tua concepção. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Bom, aqui é importante eu dizer que não há uma maldição punitiva para a mulher, tá bom? A gente vê que para a serpente, para Satanás, o Senhor usa a palavra maldição, tá bom? Agora, na mulher não usa a palavra maldição. Depois ele vai usar a palavra maldição na terra, tá bom? Também ele não vai amaldiçoar Adão. Aqui, né, o nosso entendimento é que Deus está descrevendo o efeito da queda. Por conta que comeu do fruto, agora ter filhos, né? Você vai sentir dor para ter filhos. Né? Ele está descrevendo o efeito da queda. Aqui essa palavra, inclusive, aqui no hebraico, né, multiplicarei, significa tornar grande. E a mulher, quando ela fica grávida, ela fica grande mesmo, né? Ela fica maior. Essa é uma das palavras aqui, multiplicar, significando em hebraico, né? Então aqui não é uma maldição que Deus está jogando na mulher, mas sim ele está descrevendo o efeito, né, de compartilhar ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Então não há maldição aqui. Inclusive eu trouxe aqui, João capítulo 16, versículo 21, o próprio Salvador Jesus Cristo dizendo: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, ou seja, por causa da dor ali. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de haver nascido um homem no mundo. Então, veja que a concepção, embora seja duro, dolorido, né? A gestação muitas vezes é dolorido, pesado, a mulher incha, tem todas essas dificuldades, e até mesmo no momento da concepção ali é dor que a mulher sente ali. Mesmo assim, o Senhor fala que quando nasce a criança a alegria é maior, que ela já não se lembra mais da dor. Então é uma bênção ter filhos, tá bom? A queda descreve aqui que então ela poderia ter filho, e ele está descrevendo que seria também por meio de dor aqui, tá bom? Então não há uma punição aqui, né? A dor da queda, ela abriu caminho para a alegria da redenção. Esse que é o ponto aqui, né? Então a maternidade não é uma punição, é uma participação do poder divino na vida da mulher para conceber filhos aqui. Versículo 17, então, falando para Adão aqui, diz assim: e Adão disse, a Adão, né, Deus disse: portanto, deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra. Veja que ele não amaldiçoa Adão, né, mas ele diz, maldita é a terra. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Vou ler do 18 aí o 19 também. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te retornes à terra, porque dela foste tomado, portanto és pó e em pó retornará. Então aqui, do mesmo modo aqui, Adão não foi amaldiçoado, tá bom? A terra que foi aqui, ele está falando das condições de trabalho. Adão ele já trabalhava, quando ele foi colocado no jardim era para lavrar e trabalhar na terra. Só que agora haveria algumas dificuldades com a própria terra, porque haveria espinhos, cardos, ervas daninhas, né, para atormentar ali uma oposição. Oposição, que seria essa maldição, essa oposição, mas também isso faz o crescimento nosso. A oposição traz crescimento para nós também. Tá bom? O esforço nos faz crescer. Então aqui falando sobre Adão, ele também está apenas descrevendo os efeitos da queda, né? Que antes
Adão não suava, né? Não tinha fadiga. Agora ele teria fadiga para fazer o seu próprio pão ali, né? Para plantar, arar a terra e assim por diante. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, esse é o ponto aqui, né, dessa escritura. Aqui, quando o Senhor fala aqui para Adão, né? Assim, aqui, ele disse assim, ó, porque deste ouvido à voz de tua mulher. Né? Aqui significa que Eva foi culpada de Adão comer? De jeito nenhum. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz, Adão não foi enganado. O Paulo ele está dizendo que Adão não foi enganado. Então, não é porque a mulher ofereceu que ele comeu. É porque ele analisou e aí ele comeu. Ele quis participar também desse progresso que haveria. Claro que no momento que ele está comendo ali, né, ele tem essa noção desse progresso e vê que é assim que deve ser e ele participa de comer do fruto ali, tá bom? Mas Adão não foi enganado. Então essa frase, né, que é dita aqui, né, visto que deu ouvido à tua mulher, não significa que ele deu ouvido a Eva, que Eva enganou ele, tá bom? A Eva não enganou Adão, apenas explicou algumas coisas e ele aceita o plano e ele come ali de livre e espontânea vontade. Então o apóstolo Paulo fala que ele não foi enganado. Então aqui então a terra, né, essa maldição jogada na terra que seria os espinhos, carvos, ervas daninhas, isso se torna um instrumento de crescimento, tá bom? É isso que é o ponto aqui. O Éden, ele foi perdido. Realmente Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas o propósito, ele foi encontrado, que é esse crescimento para nos tornarmos como o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo ele é, tá bom? Então este é o ponto aqui para nós, né, dos versículos aqui. Deixa eu ver. Isso, eu vou ler até o 19 só, que eu já terminei. E amanhã a gente volta aqui do versículo 20 em diante por conta do tempo, né? A gente vai do 20 ao 24, finalizando aqui o capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntas as escrituras. Gratidão aí por ter avaliado, né? Eu falei, será que o celular aqui tá bom, o som da voz? E aí muitas pessoas compartilharam que o som tá bom. Então gratidão aí por estarmos estudando juntos. Por enquanto, até eu consertar o outro celular, vamos seguir com esse aqui. É esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.